O Senhor ama seu povo de verdade. Salmo 149. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Estamos caminhando para o fim da semana da Epifania. No dia de amanhã, celebraremos o batismo do Senhor. A cada passo que damos, a manifestação de Jesus, enquanto o Senhor Deus vai sendo concretizado na história. E ele se manifesta pouco a pouco. E na primeira leitura de hoje, da primeira carta de São João, capítulo 5, dos versículos 14 ao 21, trata exatamente de apresentar mais sobre quem Deus é, como Deus se manifesta. E vejamos que no versículo 14 inicia exatamente dessa forma: Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E aqui temos uma ousadia da fé. O contexto da carta é de que não há um sentimentalismo, mas certeza. 5 vezes ele repete a palavra sabemos, oidamen, em grego. A fé cristã não é suposição, é conhecimento existencial, fruto da comunhão com Deus. E isso nos revela 3 pilares da vida cristã: a confiança na oração, a vida que vence o pecado e a permanência no Deus verdadeiro. E nos versículos 14 e 15, onde diz: esta é a confiança, a parresia que temos diante dele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos escuta. E parresia significa liberdade de acesso, ousadia filial, não atrevimento. O cristão não se aproxima de Deus como um réu, mas como filho. A oração cristã não é um instrumento para dobrar Deus à nossa vontade, mas um lugar de conformação do coração humano à vontade divina. E segundo a sua vontade, é exatamente isso. Para nos aproximarmos à vontade divina é preciso uma abertura de coração. Uma abertura de coração é preciso uma confiança na oração. E quem reza segundo a vontade de Deus já recebeu antes mesmo de ver. E a oração autêntica nasce da comunhão e gera confiança. Santo Agostinho dizia: quando pedimos o que Deus quer dar, já estamos acolhendo o dom. E nos versículos 16 e 17, é uma passagem mais densa. Há pecado que conduz à morte e pecado que não conduz à morte. Vejamos bem, não se trata de um catálogo jurídico, mas de uma realidade teológica. O pecado que não conduz à morte é aquele ainda aberto à conversão. O pecado que conduz à morte é a recusa obstinada da vida, o fechamento radical à graça. E o ponto central, porém, não é o pecado em si, mas a intercessão. O cristão não é juiz do irmão, mas intercessor. Onde há vida, há esperança. Onde há oração, Deus age. E a igreja vive dessa tensão. Levar os vivos à vida plena e chorar pelos que se afastam, sem jamais perder esperança na misericórdia. E no evangelho de hoje, em João capítulo 3, dos versículos 22 ao 30, nos mostra como acontece exatamente permanecer no Deus verdadeiro. É pela diminuição do ego para que Cristo cresça.
O Deus verdadeiro não se impõe à força, ele cresce na medida em que o coração se esvazia de si. Vejamos como inicia o texto. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando. Então vejamos, Jesus também já estava batizando e João batizava. É interessante que o texto também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. E aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com o judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. E João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. Então João ele entende perfeitamente o seu papel. E aqui surge um veneno sutil, a comparação espiritual. Não se trata de negar Jesus, mas de defender um espaço, um prestígio, uma identidade. A fé adoece quando vira disputa. O ministério se corrompe quando busca reconhecimento. Tudo aquilo que nós fazemos não é para reconhecimento algum. O ego religioso é mais perigoso que a perseguição externa. E João Batista nos ensina que ciúme espiritual também é idolatria. E quando ele afirma no versículo 27, o homem nada pode receber se não lhe foi dado do céu, aqui está um antídoto contra a inveja, o medo e o apego. Tudo é dom, tudo é graça, tudo é missão recebida, não posse acumulada. Quem sabe que tudo vem do céu não precisa se defender, nem competir, nem se afirmar. Se vivemos dependentes da graça de Deus e na sua misericórdia, e somos constantemente agraciados, não cabe a nós querer controlar nenhum tipo de coisa, pois não compete a nós. E quando, nos versículos 28 e 29, ele afirma: Eu não sou o Cristo, mas apenas o amigo do noivo. Na tradição judaica, o amigo do noivo não era protagonista, mas guardião da alegria do casal. Quando o noivo chega, o amigo silencia e se alegra. E a maturidade espiritual não é ser visto, mas ver Cristo amado. A alegria cristã não nasce do sucesso pessoal, mas da presença do noivo. João não perde discípulos, ele cumpre sua missão. Ele aponta para o Cristo, para o verdadeiro Deus. E vejamos que aqui não é autoanulação doentia, mas descentramento cristológico. João, ele se diminui. Conforme está no versículo 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Cristo cresce quando o ego perde o trono, o ministério vira serviço, a fé deixa de ser identidade social e se torna comunhão viva. Aqui João Batista se torna o anti-ídolo perfeito. Não aponta para si, mas desaparece no cumprimento da missão. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.